Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Jaque. Oi, Camila. Oi, Lena. Gente, oi, Lúcia. Vamos estar com vocês aqui hoje. Gente, eu já vou convidar o Ricardo, que vai ser um querido amigo que vai compartilhar comigo dessa noite aqui. Se vocês puderem mandar aviãozinho para mais pessoas para convidar para escutar a gente aqui, para a gente conversar um pouquinho. Vai ser um papo bem legal. Deixa eu ver como é que... Eu esqueci como é que eu faço para chamar o Ricardo. Ricardo, você tá por aí? Você se importa em me convidar também? Eu não sei se ele entrou aqui ainda, eu não tô vendo ele aqui. Olá. Bom, gente, deixa eu ver aqui como é o que aconteceu que não está indo. Olá, Ricardo. Oi, tá me ouvindo? Olá, Bom, boa agora noite. sim. É porque Tô te estava no ouvindo, eu só não inverso. tô te vendo. Agora sim. Aí tava aparecendo o pote É de mel aqui verdade. que eu tomo. Agora sim. Tá certo. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, que veio através das redes sociais do Ricardo, meu nome é Luciana, sou empresária, mãe de 5 filhos, psicóloga, acabei de chegar do Caminho de Santiago, onde eu fiz uma caminhada aí de 800 quilômetros aproximadamente, a pé, durante 33 dias. Foi uma experiência assim, incrível, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje aqui. Mas antes de começar, a gente teve essa ideia, né, Ricardo? A gente estava conversando na semana passada e a gente teve a ideia de compartilhar um pouco do que a gente está pensando a partir de uma conversa que a gente teve quando eu voltei do Caminho de Santiago. Vimos que a gente tem muita coisa em comum, muita coisa para compartilhar com outras pessoas, um desejo de ajudar e mostrar visões de mundos possíveis e que já de uma certa forma testamos e vivenciamos, né, Ricardo? Então, Claro, você podia claro. Tô começar se vendo um monte de apresentando gente também aí. para as pessoas que Já não te tô vendo um monte conhecem, que de estão gente aí aqui, do Brasil todo. enquanto Que as outras legal. pessoas vão entrando. Aproveita, pessoal, que está aí esquentando, manda um aviãozinho para os teus amigos. Tem muita coisa aqui legal para compartilhar. Para mim é uma honra, primeiro, estar com a Luciana, fazendo essa live. A Luciana, que eu admiro pra caramba como empresária, como mãe. Imagina, 800 quilômetros a pé no Caminho de Santiago. Quem acompanhou a saga da Luciana aí nos dias que ela estava de caminho, e ela vai poder falar um pouco mais pra gente. Foi impressionante a garra, a persistência, né? E eu, quem não me conhece, tive várias empresas, principalmente na área de tecnologia. Hoje eu atuo mentorando empresas, empresários, buscando mais a profunda performance, né, pessoal? Porque no mundo de burnout a gente não pode mais falar em alta performance para as pessoas não confundirem, né? Tenho várias formações na área de humanas e em 2017, quando eu lancei o livro e o método 7 As, eu comecei a trabalhar um pouco mais em buscar essa performance dentro das organizações a partir de muitas experiências que eu vivi, que eu me aprofundei nesses mais de 3 décadas aí que eu busco esse tipo de conhecimento e informação e vivenciar. Então é bem isso. E o propósito dessa live, pessoal, meu, da Luciana, é compartilhar um pouco essas experiências, porque a gente percebe que esse ano foi um ano daqueles para muitas pessoas. E não foi diferente para a gente também, né? Então é legal a gente observar e talvez aprender nesse compartilhamento algumas atividades, algumas práticas que a gente se pôs a fazer e que deu certo. E que a gente sai desse ano um pouco mais
aliviados e com muito mais preparo e esperança para um 2023 num belo estado de ser. Eu acho que é isso, Luciana. É isso aí, Ricardo. E eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho do que é esse belo estado de ser, né? Eu acredito muito, sabe? E esse ano eu pude comprovar isso através da minha experiência, que foi um ano bastante desafiador para mim. Foi um ano que eu fiz 50 anos, terminei um relacionamento aí de 25 anos, fiz o caminho onde eu percorri 800 quilômetros e enfrentei vários desafios físicos, né? E o que eu pude comprovar, que era uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e quem convive comigo sabe, que a gente pode responder a tudo que nos acontece na vida a partir do amor. E muitas pessoas falavam para mim assim, você fala isso porque para você tudo dá sempre certo, para você as coisas são sempre mais fáceis. Aí eu falei, gente, isso é uma escolha. É toda uma forma de você escolher responder ao mundo. Você não tem como mudar o que acontece. Os fatos, você não tem como você intervir no que acontece. Mas você tem como dizer como você vai responder ao que te acontece. E eu acredito que existem duas formas de responder ao mundo, né? Através de um belo estado de ser, que é quando você está conectado com amor, com a compaixão, com a alegria de viver, com a conexão com algo divino. E um outro estado que é um estado de sofrimento, que você responde à vida a partir do medo, da ansiedade, da raiva, da frustração. Imagina quando te acontece algo. Como é que você responde quando te acontece a partir de um lugar onde você está sereno, você está em paz? E como você responderia se você já está com raiva, já chega ansioso, já chega estressado? É completamente diferente a sua resposta, né? E esse ano eu pude, através de várias experiências e desafios que eu enfrentei durante esse ano, é isso, Alexandre, é um estado de espírito mesmo, é uma forma como você responde ao mundo, né? E eu pude experimentar, obviamente que a gente não consegue ficar sempre num belo estado de ser e responder sempre a partir desse lugar, a gente nunca fica sempre bem, né? Mas o que eu descobri, e muito do que eu testei esse ano, foi que quanto mais consciência e percepção a gente tem de nós mesmos, mais fácil fica perceber que você está respondendo a partir do estado de sofrimento. E aí você consegue mais rapidamente voltar, porque é uma escolha para um estado belo de ser, e responder a partir desse lugar. Então, vai ser um desafio, é um processo de autoconhecimento, mas é possível para qualquer pessoa. E o que eu posso dizer é que, mesmo enfrentando, né, esses vários desafios, eu consegui passar por eles de uma forma amorosa, de uma forma simples. Não foi fácil, não tem nada a ver com fácil, mas de uma forma simples. E eu acho que o grande desafio da vida, da nossa vida, é viver a partir do simples, né? Não é uma tarefa fácil. Mas a gente tem algumas ferramentas e alguns métodos, né, Ricardo? E o que eu achei muito legal é que o Ricardo ele tem muito mais tempo de estrada, de métodos, ferramentas, trabalhos com equipes, com pessoas, que eu. Então eu falei, Ricardo, quem sabe a gente faz um projeto juntos aí, ajudar pessoas a trilhar esse caminho, já que a gente já passou por isso e a gente já construiu. É verdade. Agora, pessoal, não é fácil, hein? Viver nessa vida empresarial com 5 filhos, né? Precisa ser muito forte. Ela fala que eu tenho mais estrada, mas eu diria que talvez em alguns aspectos ela tem mais massa muscular, né? Até porque a Luciana ela foi atleta de alta performance na juventude, né? Ela participou de campeonatos brasileiros, né? Ela já tem esse mindset muito forte. E é isso mesmo, quando o Alexandre traz, é um estado de espírito. Pessoal, eu até comentei hoje com a Luciana, poxa, Lu, eu acordei hoje meio triste, assim, eu fiquei pensativo, refletindo muitas situações da vida. Às vezes, a gente está até bem, mas às vezes o nosso entorno não está bem. E a gente, às vezes, é muito afetado pelo nosso entorno. E aí eu conversei com a Luciana e falei, mas quando eu saí, né, de casa, eu vi um céu azul, né, e Brasília meio nublado, meio chuvoso, e hoje estava um céu azul lindo. Eu falei, cara, dentro de mim pode estar nublado, mas fora está um céu lindo.
maravilhoso. E é isso que o Alexandre nos trouxe, é um estado de espírito. Então, nessa hora, como a Luciana mesmo falou, né, que a gente começa a ter a consciência da nossa presença, a consciência do que a gente já tem, porque muitas vezes a gente fica buscando muito o que a gente não conquistou, que está fora, ou que não está do jeito que a gente quer, e a gente passa a olhar muito mais para essa porção do copo vazio do que para a porção do copo cheio. E hoje de manhã, olhando para o céu azul, eu falei, cara, que dia maravilhoso e tal, né? Vamos olhar para isso, né? E é um ponto importante, que hoje a gente estava até compartilhando, eu e a Luciana, essa importância da consciência, pessoal, que a Luciana focou. Consciência em algum aspecto do seu ser. A gente é composto, né, pessoal, da parte física, da parte emocional, da parte intelectual, da parte espiritual. Então, às vezes, o foco, você determinar na sua vida algum foco específico para você se auto-observar, né? Eu me decidi, por exemplo, eu comentei até isso com a Luciana. Eu lembro na antivéspera do lockdown, se não me falha a memória, foi 13 de março, 13 de março de 2020, decretaram o lockdown nacional. E eu tinha recém feito uma mudança na empresa que então eu liderava. E para mim aquilo foi um susto muito grande. Porque aquele era um impacto muito grande na estratégia de tudo que eu tinha traçado. Que é isso que a Luciana colocou. A gente não tem controle. A gente não tem controle das situações. O que a gente pode fazer é como a gente vai reagir à nossa escolha diante da situação. Então, eu lembro quando eu peguei o voo de volta para Brasília e me conhecendo, sabendo que muitas vezes eu fico muito estressado, agitado. Então, eu falei, cara, primeiro, essa pandemia não vai ser 40 dias. E segundo, se eu continuar no ritmo que eu estou, não vai dar certo. Como diz o pessoal, vai dar problema. E aí eu decidi naquele momento, que é aquela escolha que eu tinha, de fazer diferente. E durante a pandemia, eu tive esse ponto de autoobservação muito forte, de consciência muito forte, que eu consegui, enquanto muita gente reclama que ganhou peso na pandemia, eu eliminei 18 quilos. E criei o hábito de ir para a academia todos os dias. E isso, para mim, Ricardo, não é receita para todo mundo. Mas, para mim, foi a receita para aquele momento e para esses meses que se passaram, de conseguir ter esse belo estado de ter essa presença, mesmo diante de situações desafiadoras ao entorno. Então, esse ponto de consciência, e eu trabalhei mais essa consciência naquele momento, a decisão foi a consciência corporal. A partir dela, eu comecei a ampliar para todas as várias outras áreas da vida, né? Isso é interessante, Ricardo, que você trouxe, porque eu sempre acreditei que é muito mais fácil você mudar a partir do corpo. Qualquer coisa. Eu fui atleta, então para mim isso essa coisa é mais forte ainda, né? Mas para mim, para começar, uma frase do Homero Reis que eu gosto muito, que eu sempre falo: nós não vivemos em mundos perfeitos, nós vivemos em mundos possíveis, né? Então, dentro do que é possível, o que eu posso fazer? O que eu posso controlar? O que eu posso administrar? Então, para começar, se você conseguir já dominar o seu próprio corpo, os seus, né, o que você come, o que você se exercita, e o exercício físico, ele traz uma série de benefícios que vão... Putz, que eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho que hoje eu atendi uma pessoa e no atendimento... A primeira coisa que eu normalmente falo para as pessoas: você faz atividade física? Se ela não faz, eu falo: olha, eu preciso que você comece a caminhar 15 minutos por dia, pelo menos 15 minutos. Em que horário do seu dia você consegue encaixar 15 minutos de caminhada? Porque uma coisa que eu aprendi, e eu comprovei isso no caminho, Ricardo: caminhar durante tanto tempo, tantas horas, por vários dias consecutivos,
me trouxe um estado de presença, de conexão comigo mesma, com a natureza, com Deus, que foi algo assim que eu recomendo para todas as pessoas. O poder do caminhar na natureza é indescritível. O que você consegue acessar e o que você consegue enxergar Eu, a eu partir dessa queria fazer conexão é uma algo observação que nisso, Lu, que eu foi uma acho bem experiência importante, até incrível. para você trazer essa sua experiência do Caminho de Santiago. Quando a Luciana fala, pessoal, caminhar, ela falou, só quero dar um grifo no estado de presença. Pessoal, o estado de presença não é botar fone de ouvido com rock pauleira para ativar e tal. Essa conexão que a Luciana traz é a conexão da sua presença naquele meio ambiente, daquela natureza, da onde você é parte. Fala um pouco para a gente mais, Lu, que eu acho isso muito importante que você trouxe, porque eu também concordo com você. Eu atingi muitas outras camadas de consciência, de percepção, quando eu comecei a cuidar mais e olhar mais, com mais consciência para o meu corpo, para os limites dele, para o que eu estava botando para dentro dele, porque muitas vezes a gente age de forma muito inconsciente com esse corpo. E a gente termina maltratando muito o nosso corpo, da mesma forma que a gente também maltrata a nossa casa, que é o planeta Terra. Né? Então, o estado de consciência, um belo estado de ser, ele tem essa conexão forte de consciência. E essa consciência que a Luciana traz como uma das ferramentas, que é o caminhar, tem um processo, não é um caminhar desconectado, né? Exatamente. Existem várias formas de fazer o caminho, né? Eu realmente fui com o objetivo de me reencontrar, de me reconectar com Deus, de reconectar com o divino que existe em mim, de resgatar aquela Luciana que depois de um relacionamento de 25 anos, querendo ou não, a gente se perde um pouco da gente mesma, né? Querendo ou não. E o que eu fiz foi estar presente naquele momento, sabe? Por mais que eu tenha compartilhado o meu caminhar, a trajetória, eu postava, mas eu sempre estava em modo avião. Então, eu tirava do modo avião, postava, passava, compartilhava. Eu fiz muito isso por causa, principalmente dos meus filhos, porque eles, como eu pedi para eles não manter contato, né? O contato que eu teria, eles me verem diariamente, sabendo o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo comigo, enfim. Eu, realmente, os 20 primeiros dias, eu praticamente não mantive contato com ninguém, assim, né? E foi muito interessante esse processo. O que me ajudou muito foi minha dor no joelho. Eu tenho um problema de condromalásia grau 4 no meu joelho direito. E antes de ir, meu médico falou, Luciana, não viaja assim, leva esse medicamento, mas não tem como você, com esse grau de condromalásia, cumprir 800 quilômetros caminhando em um mês, né? Eu falei, tá bom, mas o que eu tenho que fazer para concluir? Ele falou, olha, eu posso te dar esse medicamento aqui, foi um analgésico e um anti-inflamatório, mas dificilmente você vai conseguir cumprir esse ciclo, né? E isso aí você pode tomar no máximo durante 10 dias consecutivos esse medicamento. E aí eu fui pro caminho e no 5º dia de caminhada eu comecei a sentir o joelho. E nisso que eu comecei a sentir o joelho, eu comecei aí que eu tive que andar mais devagar e muito mais conectada para não machucar o outro joelho, não machucar o quadril, não, enfim, compensando, porque a gente, quando você começa a sentir dor, você começa a compensar em outros lugares, né? E eu estava muito consciente que se eu começasse a fazer isso, eu ia machucar outra coisa. Então, eu diminuí muito o meu passo, caminhava muito devagar com isso. As pessoas que, porventura, às vezes cruzavam comigo, como eu estava no outro ritmo, poucas pessoas ficavam comigo muito tempo. Então, eu tive a oportunidade de caminhar muito tempo sozinha, né? A maior parte do tempo eu caminhei sozinha. E foram muitas horas. Era em torno de 6 a 10 horas por dia de caminhada durante 33 dias. E esse processo, eu comecei a fazer uma meditação caminhando, me concentrando em cada parte do meu corpo, no joelho, para não... E esse presente que essa dor no joelho me deu, que é aquilo, né? Nada tem significado a não ser o significado que eu dou.
Então, uma coisa que me veio muito forte foi o que eu tenho a aprender com essa dor no joelho. O que essa dor está querendo me ensinar? O que ela está querendo trazer para mim? E esse foi um pensamento que, essa pergunta foi uma pergunta que eu alimentei durante o processo, sabe? E me fez com que eu ficasse muito presente e sentindo realmente o meu corpo durante aquele tempo. E isso me deu uma oportunidade, uma conexão que eu nunca tinha tido antes. E de viver experiências Tem um de ponto que você trouxe aí, Luciana, até a Fernanda está falando, né? De se conscientizar da natureza que nos cerca, sendo parte dela. O Alexandre falando, conectar consigo mesmo e observar o que está em volta. E é bem isso. E um ponto, pessoal, que eu gostaria de destacar do que a Luciana falou. No momento que ela machucou o joelho, ela precisou de muito mais consciência para não compensar. Porque se ela compensasse, ela ia sobrecarregar demais o outro. E, pessoal, trazendo isso para o nosso dia a dia. Quando a gente tem uma área na vida que às vezes não está muito legal, muita gente vai compensar em outras áreas. Vai compensar na bebida, vai compensar na comida, vai compensar em um monte de coisas que termina não resolvendo o problema que está naquela área, que muitas vezes você está de costas para ela, não quer ver e tal, né? E termina arrumando um outro problema, que é o problema lá da compensação. Então, essa história que você traz, Luciano, tem muito disso. No momento que eu estou com o joelho fragilizado, eu não posso compensar no outro, porque eu vou estar com dois daqui a pouco com problema. Eu tenho que caminhar com mais consciência para manter a postura e não fazer um processo de compensação para poder chegar mais longe, né? E é interessante, e eu te comentei isso, né, Luciano? Você decidiu fazer um caminho a pé de 800 quilômetros, já sabendo que existia um problema. E mesmo assim, em nenhum momento você se justificou em cima do problema. Ao contrário, quem acompanhou você nesse caminho sabe, inclusive, de histórias que foram até meio milagrosas, né? Eu queria que até você compartilhasse com a gente, porque na nossa vida, pessoal, no momento mais escuro da noite é que começa o raiar do dia. A gente precisa ter essa consciência. Então, teve momentos de grande desafio nesse caminho e que coisas mágicas aconteceram, né? É verdade, Ricardo. Foi muito impressionante. Assim, foi uma experiência ímpar. Né? Começou no 5º dia de caminhada, começou a minha dor no joelho. E chega uma hora que o joelho trava. Não é uma questão de uma dor que você consegue superar, que é só uma questão de dor. Não, o joelho trava e você não consegue caminhar mais. Né? E, enfim, e eu estava no meio do caminho daquele dia. Me faltavam, eu não lembro exatamente quantos quilômetros faltavam, mas faltavam alguns quilômetros de caminhada ainda e meu joelho trava. E eu olho para o outro lado da pista, na hora que o joelho travou, que eu comecei, caramba, o que eu vou fazer com esse meu joelho? Né? No meio do nada, assim, eu olho para o lado, tem uma correnteza. Um córregozinho passando do outro lado da pista. Eu falei, gente, não acredito nisso. Porque o ideal nesses momentos é colocar gelo, que é um anti-inflamatório, analgésico, né? Lá fui eu correndo para o outro lado, quando eu piso na água, a água estava congelando. Aquela água que chega dói dentro quando você coloca. Eu falei, cara, é exatamente aqui. Levantei a calça, tirei a parte que eu usava, aquela calça de zíper, né? Tirei aquela parte da calça, sentei lá no córregozinho, fiquei uns 40 minutos, saí de lá, continuei o caminho e consegui chegar numa boa. No segundo dia, eu tomei um analgésico e saí para caminhar. Deu um determinado ponto, pá, travou de novo meu joelho. Eu falei, caraca, e agora? E esse dia eu tava no meio do nada mesmo. Sim, não tinha nem a estrada, nem a rua. Tava no meio do mato, assim. E aí eu tinha comentado com a pessoa que estava caminhando comigo nesse horário, que eu estava explicando que eu estava andando tão devagar, né? E eu tinha falado da experiência de no dia anterior ter encontrado água. E aí travou o joelho e falei para a pessoa, falei, olha, vai, porque eu vou sentar, vou esperar um pouco, ver se dá uma equalizada aqui, depois eu vou. Dá 2 minutos, ela grita, Luciano, achei uma água aqui para você. Eu falei, gente, não acredito. A 50 metros de onde eu estava, tinha um buraco no chão. Estava cheio de peixinho. Eu falei, é água limpa.
E era água corrente, quando eu vi era água corrente. Eu falei, então não tem problema. Levantei a calça, tirei o tênis, enfiei o pé lá, a perna inteira dentro daquele buraco lá, e fiquei meus 40 minutos, saí de lá, consegui terminar o segundo dia numa boa. Nesse dia, eu caminhando para chegar no albergue que eu ia ficar, eu falei, gente, porque eu já tinha ligado com o meu médico, ele falou que não tinha o que fazer e que eu podia tomar aquele medicamento só durante 10 dias. E me faltavam 25 dias de caminhada. Eu falei, bom, então você não tem o que fazer? Ele falou, não, você não tem o que fazer. Você vai ter que arranjar um outro jeito de terminar essa caminhada. Eu falei, beleza, então tá. Eu falei, gente, não vai ser pelas vias normais que eu vou resolver esse meu problema. Então, eu falei, gente, eu vou terminar esse caminho. Eu não sei como. Papai do céu, me ajuda. E eu, quando estava chegando no albergue, eu falei, gente, eu preciso de uma massoterapeuta, uma reikiana, alguém que faça um trabalho energético no meu joelho. Na hora que eu chego no albergue, que eu ponho o passaporte em cima da mesa, foi impressionante. Olha que lá tem um panfleto. Massagem, massoterapia, reikiana. Falei, tá de brincadeira comigo, né? Naquela hora eu pego o telefone, eu tava com o telefone de lá, liguei, consegui marcar, ela me atendeu às 7 horas da noite, que eu só ia passar aquele dia naquela cidade. E ela me atendeu. Gente, pasme, ela tinha passado os últimos 10 anos no Brasil, numa comunidade, aprendendo todas as terapias alternativas que a gente conhece no Brasil. Ela era reikiana, ela fazia reiki também. E eu falei, gente, não acredito. E o sonho dela era voltar para trabalhar com os peregrinos do caminho. Ela é espanhola. O que aconteceu? Então ela já estava fazendo isso, né? Aí ela fez trabalho comigo, fez reiki, fez uma massagem, liberou alguns pontos e me deu um olhinho de um curandeiro que tinha dado para ela, porque ela tinha machucado o pulso, para ela passar. E ela compartilhou comigo um pouquinho daquele óleo e pediu, olha, leva. E ela me falou, olha, Luciana, esse problema no seu joelho está conectado com o seu lado masculino. Tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Eu olhei assim e falei, puta, né? Lógico, né? Acabei de me separar. Algo tem por aqui, né? E aí vem uma crença que eu tenho muito forte. Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. Quando me veio esse insight, quando ela falou isso, me veio esse insight, gente, se eu sou espírito, o que está no meu corpo é algo que eu não digeri e que refletiu no meu corpo. Então, se eu trabalhar e resolver isso, eu posso curar o meu joelho. Cara, Ricardo, foi muito legal essa sacada e ter vivido isso. No dia seguinte, eu saio para caminhar, tinha 30 quilômetros no dia seguinte. E nesses 30 quilômetros, eu peguei um trecho de mais de 10 quilômetros sem nenhuma cidade nesse trecho. Então, era só mato. Era tipo um terrenão, assim, 10 quilômetros sem nenhuma estrutura de apoio. Eu estou no meio desses 10 quilômetros, me aparece um motorhome. No caminho, aonde não passa carro. Não é uma estrada. Foi tão louco aquilo, tão louco. O cara o senhor me abre a janela do motorhome e me entrega uma garrafa d'água. Eu falei, gente, não acredito. Que eu olho para aquela garrafa d'água, abro, tomo um gole, tá cheio de gelo, puro gelo. E eu falei, gente, olha aqui, não acredito. Aí eu sentei, coloquei no meu joelho. E aí eu terminei esse dia, consegui cumprir os 30 quilômetros, não senti mais tanta dor. Mas eu falei, gente, o que eu tenho para aprender com esse meu joelho? E aí, no dia seguinte, eu acordei cedo e falei, gente, hoje eu vou descobrir o que é isso aqui. E acordei, eu não sei se alguém aqui conhece o Ho'oponopono, eu acordei e fiz durante 1h30 o Ho'oponopono. Caminhando sozinha, esse dia eu andei o dia inteiro sozinha, caminhando, fazendo o Ho'oponopono, com a intenção de enxergar o que era que tinha acontecido, que tinha causado aquela minha dor naquele joelho, que tinha causado aquela condromalase grau 4 ou qualquer coisa que fosse. Ricardo, daí essa 1h30, eu começo a ver algumas imagens de alguns momentos e situações que aconteceram na minha vida, com meu ex-marido, com meu pai e com meu avô. E aí, quando vieram aquelas imagens de coisas que aconteceram comigo, eu consegui identificar um padrão entre essas imagens. Foi algo muito interessante. E algumas fichas caíram na hora. E que eu consegui perceber uma série de coisas. E depois me veio uma analogia, me veio uma figura. E que quando eu vi essa figura, eu falei, gente, eu entendi tudo o que eu tinha interpretado sobre aquelas relações
que de alguma certa forma eu não tinha digerido tão bem, né? E a partir daquele momento eu comecei a chorar, foi um choro assim, aquela sensação de estar lavando a alma, sabe? Passei umas 3 horas e meia caminhando, chorando, e Perfeito. internalizando e entendendo. É, Foi é, um é forte bem, impacto é emocional. bem interessante você Entendendo compartilhar tudo isso com a aquilo. gente, Luciana, porque a origem de muitas questões físicas, ela está alimentada, está sendo nutrida por questões que estão ali de obstáculos, de travas no emocional. Não é à toa, pessoal, que as nossas emoções elas estão presentes nas nossas células. Então, no momento que você começa a fazer um trabalho desse, como a Luciana relatou aí para gente, começa a distensionar, a desbloquear essas emoções, a liberar essas emoções a partir de um procedimento de compreensão. Então, repara uma coisa, Lu, se eu tiver um machucado aqui nessa mão, e eu esconder essa mão e não querer vê-la, o que acontece? Eu não vou conseguir tratar esse machucado, esse ferimento. Eu só consigo tratar algo que eu vejo. Então, o que você fez naquele momento que aquela massoterapeuta te deu o toque? Você usou a ferramenta, que é o Ho Oponopono, que é uma prática havaiana e tal, de perdão. E a partir daí você se abriu a possibilidade de querer ver. Pessoal, é muito importante essa questão da intenção. Porque muitas vezes. De querer tomar Perfeito, porque consciência muitas do que vezes é a que gente entra fosse que na estivesse por distração de trás não querer daquilo, ver né? a questão. A Fernanda até confirmou aqui o que a gente estava falando, né? As pessoas compensam a maioria das dificuldades comendo, bebendo, até se drogando. Muito importante ficar atento às compensações, muitas vezes despercebidas. E é verdade, muitas vezes despercebidas. E às vezes a gente precisa, alguma pessoa, no Exatamente caso da isso. Luciana, foi a massoterapeuta, de dar um toque, falar, olha, essa questão do joelho tem a ver com algum nó que você tem com o masculino. E aí, pessoal, precisa ter coragem. E coragem, para mim, é agir com o coração. E aí a Luciana se dispôs a isso. E aí ela pôde, inclusive, era o 5º dia, ela tinha muitos dias pela frente o início da questão do joelho, né? E ela conseguiu concluir mesmo contra o médico, os prognósticos de poder concluir, né? Não, foi muito impressionante, gente. Nesse dia eu andei 30 quilômetros, foram 9 horas caminhando. Eu levei 10 horas e meia, porque eu parei, foram 2 paradas, mas caminhando foram 9 horas, porque eu estava andando muito devagar. Mas foram 30 quilômetros, 9 horas andando. Eu cheguei esse dia, era para quase 6h30 da tarde, eu cheguei na cidade que eu dormi esse dia. Gente, não estava sentindo o meu joelho. E nunca mais, até hoje, eu senti o meu joelho. É porque Foi algo você trabalhou muito na causa, né? impressionante, muito Esse é o impressionante. ponto. E Quando a aí eu gente consegui terminar o trabalha na capítulo. causa, a consequência perde o Sim, efeito. sim. E o legal é que qualquer pessoa que se dispõe a tomar consciência e a perceber, a ficar mais consciente, mais presente, consegue fazer isso. Eu não tenho nada de especial, nada de diferente. É só a intenção conectada a um estado de presença. Hoje a gente escuta todo mundo falando isso, né? Não, tem que estar presente no presente, isso tem presente. Eu tinha muito isso, né? Eu sempre tinha essa fala muito forte, mas eu nunca tinha vivenciado um estado de presença tão profundo, tão real, tão conectado, que nem no caminho. Porque, querendo ou não, a natureza, você não tem muito o que fazer, você está só caminhando ali. E o caminhar durante muitos dias sozinho e com essa intenção posta, não tem jeito, você acaba entrando num estado de presença mesmo. E aqui eu acho que está a grande sacada, sabe, Ricardo? Quando eu conseguir tirar da razão, não, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar pensando aqui, não sei o quê. Não é estar pensando no aqui, é estar sentindo o aqui. Isso fez toda a diferença, né? É sentir o que você está sentindo agora. Não é só viver pensando que, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, como é que eu estou me sentindo?
Como é que eu estou percebendo as coisas aqui e agora? Como é que elas estão funcionando para mim? Se eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo essa raiva? Uma coisa que eu aprendi é que raiva pode ser positivo. Uma coisa que eu nunca pensei, é super contra-intuitivo isso. Né? Para mim, eu sempre encarei a raiva como algo negativo. Gente, vocês já viram o poder que a raiva tem de gerar energia? Se a gente sente uma raiva que gera uma puta de uma energia, que não é uma energia natural nossa, e a gente conseguir canalizar isso para algo bom, para algum resultado que a gente queira, a gente tem uma potência, um poder muito diferenciado, que só a raiva muito forte pode trazer. Né? Agora, tem que ter o autoconhecimento para perceber e canalizar e direcionar aquela raiva para algo construtivo. E aí que vem a questão e a necessidade do autoconhecimento, da autopercepção, de se aprofundar cada vez mais em camadas mais profundas do nosso próprio ser. Né? Que é um grande desafio, mas existem muitas ferramentas simples, que nos ajudam muito nesse processo. Né? E uma coisa que eu e o Ricardo estamos montando, estamos pensando para o início do ano que vem, é fazer uma turma presencial, ao vivo, né? Vai ser no online, mas ao vivo, provavelmente numa outra plataforma, eu acho que provavelmente no Zoom, né, Ricardo? De uma forma que a gente possa viver essas experiências, ter não só o conteúdo, acho que o conteúdo a gente tem muito, né, Ricardo? A gente tem muita informação, mas a informação pela informação só não vale. Enquanto você não internaliza e transfere isso para o teu ser, para a tua forma, para o teu sentir, para a sua percepção num outro lugar, não tem muito efeito conhecimento só. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu estou ouvindo o Alexandre falar aqui. Tudo tem uma explicação. Temos que parar e procurar entender. Se permitir a isso faz toda a diferença. É exatamente isso, Alexandre. A gente que muitas vezes não quer ver, mas tudo que a gente precisa já está dentro da gente e já está ao nosso alcance. A gente tem que se abrir para isso, para essa possibilidade. Né? E quando a gente se abre, o universo inteiro conspira. E quando a Luciana fala sentir, pessoal, é ver com o coração, não é ver com a mente. Até porque se a gente pensar na mente, a mente mente. Né? Na verdade, o que a gente vê, pessoal, a gente vê em frames, a mente que completa o frame, que não necessariamente é o que aconteceu no exterior. Então, a nossa mente ela tem muitas limitações. E o legal da história, pessoal, que já ficou comprovado que os neurônios não estão só na mente, já comprovaram e identificaram neurônios dentro do coração. Então, o coração é uma ferramenta muito poderosa. Essa coisa do você sentir, quando a Luciana fala assim, do olhar para dentro, olhar para dentro é olhar nesse sentimento, nesse coração, nessa conexão. Né? E é interessante também observar que quando você está nessa conexão, o coração tem a capacidade de conectar e trazer para você as intenções que você vibra. É como se ele tivesse o poder do magnetismo de atrair as situações que você está vibrando e buscando. A Luciana comentou o caso, né? Um lugar que não passa carro, um motorhome, entregar para ela uma garrafa de água que estava com pedra de gelo dentro, que era o que ela precisava para aquele momento, para aquela situação específica. Né? Então, é acreditar sim que a vida já é um milagre a todo momento. Né? Só que essa crença ela não passa por um movimento de mente, de cabeça. Né? Ela passa por uma energia muito mais forte que é a energia do coração. Tem um estudo nos Estados Unidos da HeartMath, que ela trabalha muito a coerência cardíaca. E é simples de explicar isso, pessoal. A gente tem 3 tipos de cérebro, né? Nós temos cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. O nosso cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, ele é o cérebro preparado a atacar ou se defender, ou fugir, ou ataque ou fuga.
Quando a gente entra numa situação de estresse, numa situação de preocupação, numa situação de briga, de atrito e tal, todos os demais cérebros, eles, para economizar energia para você ou atacar ou fugir, ele baixa o funcionamento dele, ou seja, ele não começa a raciocinar mais, porque você economiza energia para esses dois movimentos. Então, quando essa forma de um belo estado de ser tem muito a ver com isso. Independente da situação externa, pessoal, você está nesse olhar para dentro de uma forma sustentada, respirando. A respiração é a chave desse trabalho todo, para que você mantenha todas as suas funções ativas. Então é interessante, porque dentro da jornada da Luciana, dentro desse caminho, em muitos momentos, coisas mágicas aconteceram pelo simples motivo que ela sentou, respirou e pediu. Vocês viram o relato dela, muitas vezes assim, Deus, e aí? E agora? Eu até comento muito lá no 7 As, Luciana, que a oração ela tem um forte poder da gente trazer para nós um poder maior que o nosso, que é o poder divino. Né? Então, se você está conectado nisso, se você tem essa força, essa fé, essa confiança, é um poder muito superior ao limitado que você possui, né? Sem dúvida, Ricardo. Eu pude experienciar isso de uma forma muito, muito intensa lá, sabe? Aquela coisa de sentir a integração, me sentir parte daquilo, me sentir em unidade com o todo. Foi algo muito divino, assim, foi uma experiência, foi no penúltimo dia que eu tive essa experiência. Foi algo até meio doido, assim mesmo, eu nunca tinha experimentado isso antes, sabe? Mas depois de 32 dias caminhando, de muitas horas, de muita conexão, no penúltimo dia eu estava muito cansada e eu tinha comido muito pouco. E outra coisa, assim, eu comi muito pouco nesse caminho. Eu não tinha muita fome, sabe? Foi uma coisa muito interessante. Agora, é impressionante, a gente não se alimenta só de comida. Eu pude comprovar isso nesse caminho. Eu achei que eu fosse emagrecer muito mais porque eu comia muito pouco e caminhava muito, muitas horas por dia. Então, eu falei, cara, eu vou emagrecer muito nesse caminho. Gente, pasmem, eu emagreci 500 gramas nesse caminho. Apesar de estar comendo muito pouco, né? E eu vi ali que a gente se alimenta do ar que a gente respira, né? Da energia do sol, da energia do ambiente, da atmosfera. Eu andei muito tempo muito dentro de árvores, né? E essa conexão muito forte que eu tive no penúltimo dia foi num caminho onde ele era fechado de árvores. Eu estava muito cansada aquele dia e eu tive a sensação de que algo que não era eu estava me empurrando, me conduzindo naquele final. Faltavam 5 quilômetros, faltavam 5 quilômetros para eu chegar. Já eram 4 horas da tarde, 4h30 da tarde. Eu estava exausta. Eu falei, gente, como eu vou fazer esse caminho? E esse horário, não tinha mais ninguém no caminho, porque os peregrinos andavam muito mais rápido e chegava na hora do almoço, já não tinha mais ninguém, né? Na estrada, tinha pouquíssima gente. Então eu andei esse trecho todo sozinha, não cruzei com ninguém esse período. Foi quase 2 horas sem cruzar com ninguém. Só que eu tive um momento de presença tão grande que os primeiros 5 minutos eu fui me arrastando. Depois dos 5 minutos, Ricardo, eu fui crescendo. A sensação que eu tive é que eu estava flutuando. Sem sacanagem, eu estava flutuando. E eu comecei a andar numa velocidade, numa energia, numa conexão. Que eu falei, cara, que é isso? Eu normalmente teria feito esse trajeto em 2h30. Eu fiz em 1h30. E eu lembro que eu ficava assim, gente, eu não quero chegar nunca. Era uma sensação tão maravilhosa de conexão, de vibração, de tudo, assim, que foi muito surreal, sabe? E, gente, a gente Lu, não é separado, a gente é uma coisa só. O Fazano Rosa aí tá falando que, te agradecendo aí por você falar sobre a raiva, que clareou muita coisa aí na cabeça dela em relação a isso. A força da raiva, a canalização da raiva
dessa energia que é muito poderosa, né? Bem canalizada, realiza coisas grandiosas, né? E é interessante a gente observar, né, pessoal? A própria turbina que produz energia elétrica, que gera energia elétrica, ela, ela acontece a partir de um estado de um movimento muito acelerado, que a raiva dá esse estado de agitação, de força, né? Muitas pessoas, quando vai praticar o esporte de alta performance e tal, eles brincam, ó, vou na raiva. Por quê? Porque eles sabem que é uma energia muito forte ali. A questão é o seguinte, todas essas energias, todos esses sentimentos, eles podem ser positivos. Porque, no mínimo, pessoal, tem muito a ver com o que a Luciana falou. Poxa, o que eu posso aprender com isso? Né? Então, as coisas que acontecem muitas vezes, ou você aprende ou você acerta. Né? Não há erro, pessoal. Há aprendizado, há forma que não funciona. E é bem nesse sentido aí. Né? E essas práticas, todo esse material que a Luciana comentou, é o que a gente vai estar trabalhando para o ano que vem, em alguns encontros que a gente vai fazer no ambiente mais privado. Né? Mas o bom, pessoal, que durante esse ano está cheio de oportunidade ainda, não é mesmo, Luciana? O que nós estamos programando aí para esse ano? Então, a gente está combinando de, nas próximas quintas-feiras, até o final do ano, nós vamos ter mais 4 quintas-feiras, né? Daqui até o final, serão 4 no total, aliás, faltam 3 quintas-feiras para terminar o ano. A gente vai estar fazendo essas lives aqui. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade, quer que a gente aprofunde em determinado tema, deixa a gente saber, manda pra gente. Se vocês querem mandar perguntas aqui ou depois mandar para os nossos directs, alguma coisa, para que a gente possa construir essas próximas lives dentro do que faça sentido para vocês que vão estar assistindo. Né? A gente tem uma série de coisas que a gente vai estar compartilhando, mas se for em direção ao que você está buscando, o quanto melhor. Né? Então, a Denise até comentou aqui, sentou, respirou e pediu. Que sequência, mas foi isso mesmo, viu? E olha, quando a gente tem clareza do que a gente quer, o universo conspira a teu favor. Né? Se você souber pedir, o negócio é que a gente tem que saber pedir. Normalmente a gente não sabe o que quer e não sabe pedir. Por isso que a gente não tem exatamente... Porque, é isso mesmo. Luciana, a gente está chegando nos 50 minutos que a gente se dispôs a bater esse papo. É importante, pessoal, acompanhe, siga a Luciana, me segue também. A gente vai estar anunciando as coisas que vão estar acontecendo. Já agenda aí na próxima quinta-feira, de novo, fazer uma live. Aproveita, pessoal. Se fez sentido para você alguma coisa aqui, compartilha. Convida seus amigos. Pessoal, esse ano foi um ano daqueles para muitas pessoas. Não foi diferente para a gente. A questão é, dá para fazer diferente no próximo ano? Dá para fazer novas escolhas? É esse ponto que a gente quer trabalhar com vocês, que a gente possa ter e manter um belo estado de ser em 2023. Inclusive, Luciana, na próxima live, eu combinei com você, mas eu prometo que vai ser para a próxima. Aquela questão que eu estava falando do processo de soletude que eu participei lá em Portugal, e eu descobri uma coisa, hein, pessoal, que foi muito importante. Eu descobri, pessoal, por mais que a gente tenha amigos, famílias, pessoas que nos amam muito, em algum momento da sua vida você pode ter um problema, uma situação, e quem vai te apoiar é um estranho, um desconhecido. Como é que é isso? E aí eu vou relatar o caso que eu descobri isso através de um Uber que eu peguei lá em Portugal e ele que me despertou para isso. É um caso muito interessante, mas só na próxima live, Luciana. Bom, Ricardo, cenas dos próximos capítulos, gente. Então a gente se vê na próxima quinta, às 8 horas da noite. Muitíssimo obrigada. Adorei ver vocês aqui, Fernanda, Alexandre, Márcia, Henrique, Luciana, Ingrid, salva a live, hein? O pessoal está perguntando. Salva a live, hein? Por estar mata
Vixe, tá, eu vou ver se eu consigo acertar aqui e salvar essa live hoje aqui. Gente, muitíssimo obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, E tchau, até tchau. domingo, Valeu, ó, gente. até quinta-feira, 8 horas da noite. Obrigadão, Ricardo. Grande abraço.